Oi, pessoal! Estou eu aqui de novo, André, eu sou presidente da Brame, dando sequência a todas essas comemorações que a gente está fazendo no mês de junho para divulgação da miastenia. Essa vez a gente vai fazer alguma coisa um pouquinho diferente. A gente já teve algumas lives com médicos, mas para o final do mês a gente também vai ter com médicos. Mas a gente sabe que miastenia, além de ser algo diferente, desconhecido, precisa de um olhar multiprofissional. E por que falar só com profissionais, não é verdade? Agora eu vou chamar aqui o Renato Stutz, que na verdade ele não é profissional nesse sentido que a gente está pensando. O Renato, ele é baterista, ele faz natação do mar e também escreve um pouquinho. Então vou chamar aqui o Renato. Renato, estás E aí? aí? Então, vamos dar uma boa noite ao pessoal. Tem bastante Boa gente já noite. acompanhando. Sou Renato, do Rio de Janeiro. Estou aqui para colaborar, para poder somar nessa nossa caminhada aí de miastenia, né? Trazer luz, trazer as minhas experiências, contar um pouco da minha história, da minha caminhada. E é um prazer estar falando com a Déia, uma amiga querida, que está sempre disponível, está sempre aí para ajudar todo mundo que precisa. É um prazer, é uma satisfação muito grande estar aqui. Muito obrigado pelo convite, Dé. Ah, imagina, a gente que agradece, porque, como eu falei, profissionais estão mais acostumados a falar de miastenia. Paciente, ou é tímido, às vezes acha que não é importante. Uhum. E eu conheço o Renato já há um bom tempo, e eu sei das atividades dele sempre num sentido muito positivo, que é muito parecido com o que eu gosto de passar. Legal. Porque conviver com miastenia a gente convive todo dia, né, Renato? Sim, verdade. Né? Então eu gostaria que você falasse mais ou menos assim, um bate-papo que a gente vai fazer, Sim, é para uma troca de experiência. A gente sim. sabe que nem todo mundo está estável, tem muitas inseguranças, bastante gente, graças a Deus, recebendo o diagnóstico novo, fica com incerteza, não sabe o que, que vai acontecer, o que, que pode acontecer, ou se faz alguma atividade e fica na dúvida: será que eu vou conseguir fazer? Será Uhum. que eu vou dar conta? Então, gostaria que você falasse um pouquinho para gente como que era antes e como é que foi o teu diagnóstico. Então, eu comecei com os sintomas, eu tinha, tipo, com sintomas, eu tinha 22 anos. Então, assim, foi uma fase da minha vida que eu tinha muitos planejamentos. Eu queria estudar música fora do Brasil, qual a faculdade fazer. Era uma época muito de soluções, né? De busca de caminhos, de soluções. E aí, de repente, começaram, de uma forma muito isolada, os sintomas, né? A vista começou a incomodar, depois deu uma Ah, tendinite, depois a dificuldade para comer, e tudo isso, assim, num espaço de meses. Não foi uma coisa num tempo curto, levou um tempo isso acontecendo. E eu tocava bateria também, e eu você começava a sentiu perceber. diferença, assim, quando você tocava a bateria? Sim, claro, claro. Teve um show que eu estava fazendo, eu sou do Rio de Janeiro, teve um show que eu estava fazendo no Imperator, e de repente, no meio do show, eu percebi que eu não conseguia segurar a baqueta, aquela madeirinha de tocar bateria. E aí eu cheguei pro pessoal e falei, arrumei uma silver tape, aquela fita, né, cinza, que o pessoal usa para sequestrar os outros, que era bem firme. Aí eu peguei a baqueta, botei assim na mão, falei, bota esse negócio aí, botou, e para eu conseguir terminar o show. E, Entendi. fica aquele questionamento, aquela interrogação, né?
na cabeça da gente. O que está acontecendo, O que né? é isso? O que é isso? O que é isso? O que está acontecendo? Aí, de repente, no dia seguinte, você segura a baqueta, toca, Tudo tá tudo normal, aí você normal. esquece. Aí você esquece. Ah, sei lá, deu um probleminha. Falhou alguma coisa aí no carburador, mas já está funcionando de novo O problema na é da injeção baqueta. eletrônica, né? É, Já está e funcionando. E aí, assim, daí para descobrir o diagnóstico, levou mais de 2 anos para eu descobrir o diagnóstico. e você E consultou que tipo de especialidade médica? Você foi todas, direto para quem? neurologista, o médico, ele ficou até encucado, porque tempos depois que eu descobri, ele me ligou. Pô, e aí, aquela situação que você vê, eu falei, minha astenia é grave. Ah, tá, muito obrigado pela informação, mas ele não conseguiu chegar no diagnóstico. Até porque o pessoal se liga muito na questão da pitose, né? É E a, verdade. pito- e a pitose eu só tive anos depois, quando eu fiquei muito mal mesmo. Aí que eu tive a pitose, não foi uma coisa de início, né? No começo era mais nas mãos, assim, Não, fadiga não, geral, fraqueza. Você não é, é conseguia entender o que que era, na verdade, né? exatamente. Era no final do dia uma dificuldade para comer, isso acontecia. Aí falavam que era estresse do trabalho, outros falavam que era. Aí depois começou a ficar mais sério, tumor no cérebro, Hum, coisas assim, quando começou a gravar, que eu fui ficando mais magro. Então, assim, quando eu fiquei sabendo o que era, por mais que a notícia não seja maravilhosa, assim, você tem um problema de saúde, mas saiu uma carga pesada de mim, pelo menos descobrir o que eu tenho, tinha entendeu? nome. Tinha nome, tinha possibilidade de tratar, né? Então, essa já foi. Eu me lembro que eu senti assim, nossa, parecia que saiu o mundo das minhas costas, né? E Uhum. aí, mas aí também entraram as questões, porque tem muitos anos que eu comecei essa situação, foram 30 anos atrás, e não tinha Google, não tinha, no Rio de É Janeiro, verdade. não tinha tanto conhecimento como hoje em dia tem, né? E aí vamos buscar uma solução. O meu médico tinha conhecimento em São Paulo, e ele falou, doutor Francisco Barreira, que descobriu, que era um Aí no médico Rio. aqui no Rio. Ele tinha uma clínica que a gente era sócio e ele cuidava de mim desde criança. E aí, quando começou aquela situação toda, minha avó foi conversar com ele e aí ele tinha visto o caso do Mequinho. Ele era Ah, médico auxiliar do médico que cuidou do Mequinho. Então, ele já tinha visto alguma coisa, alguns sintomas parecidos. E certo. aí, e aí é o que eu falo, né? Quando o teu carro tem um problema que ninguém descobre, e quando você tem um problema de saúde que ninguém descobre, você tem que dar sorte de um mecânico ter visto algo parecido e de um médico ter visto algo parecido para chegar no diagnóstico. Senão vai trocar peça, vai te mandar para um monte de lugar e não Vai vai para resolver. retífica. Não vai. Nossa, e a gente sofrendo nesse ping-pong, né? E É, o pior aí que é verdade. Aí ele falou, ó, você quer ir para São Paulo? Eu falei, doutor, se a gente puder resolver aqui pelo Rio, seria melhor. Estou em casa, minha família, né? Apoio da família. E depois eu fui descobrir que era melhor ter ido para São Paulo. Aí não, aí eu ia fazer a tomografia do cérebro, que já estavam falando que ela tomou no cérebro. É, eu passei por isso e fiz. Aí Nada a ver. foi nessa que ele falou assim, não faz do cérebro não, faz do tórax. E aí deu que o timo estava dilatado. Aí Tá.
E tem casos também de miastenia que o timo não fica dilatado, né? Uhum. E aí, como teve essa situação, ele falou, bom, é esse o caminho. Aí, e agora, doutor? Não, então você vai tomar mestinon e tomei todas as vitaminas possíveis. Cartilagem de tubarão, Uau! de tudo, tomei tudo. Não, não resolvia, não resolvia. Eu não me sentia bem, não me sentia disposto, eu sentia fraqueza, o mal-estar. E aí, não, então vamos procurar o melhor cirurgião de tórax do Rio de Janeiro e para ele tirar o timo e você vai ficar bom. Tá bom. Tá. Aí achamos o melhor cirurgião de tórax na época, o doutor Ferreira Neto, que já faleceu. E aí ele falou, ó, vamos abrir aqui o pescoço, acho que ainda tem a cicatriz aqui. Vamos abrir aqui o pescoço e aí a gente vai pescar a glândula e você vai ficar bom. Porque o timo ele fica nessa região aqui, E é né? pequenininho, ele fica atrás do externo, né? Já é É. uma localização meio chatinha. E aí eu sei que eu fiz a cirurgia, não melhorei nada, fiquei mal pra caramba, porque eu já estava debilitado, já estava fraco, e tanto é que ele falou, ó, se eu abrir teu peito, você vai morrer, você não vai aguentar. Ai, que E aí, bom, né? Uma dor, assim. Você tem uma coisa que você não sabe o que é, fala com o médico e fala assim: olha, você vai estar não, estrupiado. aquela esperança sendo renovada, né? Não, Sim. agora vai, e só piorando, só piorando. E assim, passei por momentos muito ruins, assim, de comer comida amassada, e, Hum, e a comida parar no esôfago e não sobe nem desce, e é uma sensação horrorosa, a né? salivação trava tudo. Cadê o ar? Tu andava pela casa procurando o ar, nossa, aí fica todo mundo chocado, você fica exausto por aquela situação toda, ali o seu dia acaba. E isso era a hora Uhum. do almoço, né? Isso era a hora do Podia almoço, né? acabar cedo. Não, acabava cedo, né? Fica deitado na cama e fica quieto lá e buscando se renovar. Tomar banho era o momento mais, assim, eu saía exausto do banho, exausto, Como exausto. cansa tomar banho? Se enxugar, então. Nossa, Uma coisa que deixa eu eu pergunto para todo mundo, não sei falar. se você passou por isso também, lavar a cabeça já era uma tortura, porque às vezes o Não, braço está fraco. pentear o cabelo, eu não conseguia, assim. Tinha horas que eu tinha que pegar a mão para ajudar, assim, ó, É escovar ruim, o né? dente, os lábios, ele não tinha sustentação. Eu tinha que segurar assim, assim, fazer o Para fazer jeito, assim, bochecho. para beber água, para A gente beber ri, mas é ruim. papá, o negócio foi sério. E torcer para não se engasgar bebendo água, né? Então, eu falei esse negócio do banho, porque um monte de gente eu perguntava, todo mundo fala, é verdade, você tá lá, tá embaixo do chuveiro. Como que entra água pelo nariz? Eu ficava incomodada com aquela bendita água que caía, assim, eu falei, pô, o nariz, a narina tá para baixo, como é que a água entra? Eu tenho dificuldade para conseguir respirar facilmente, como é que a água entra facinho e o ar não entra? Sabe, é completamente fora de lógica, É é tudo fora da para piorar, física, né? Mas eu acho que a musculatura fica tão fica flácida. fragilizada, né? Que, até uma coisa que eu não falei na outra live, que minha mãe falou, me lembrou, é a questão do palato, né? O palato, a minha voz era completamente anasalada. Total. O palato, Parecia que ele, estava resfriado o dia todo. nossa, era. E, e, E aí teve uma fono que ela falou assim, a irmã, né, de uma fono falou assim, leva ele lá, que eu vou resolver esse problema, eu sei o que é, não sei o quê. E aí eu fui lá, aí ela, vamos fazer exercícios. Aí, tá bom. Levante a língua. Cadê que eu consegui levantar a língua? Eu não Ela conseguia. parecia uma noz.
Eu não consegui encostar a língua no céu da boca. Agora tá todo mundo colocando a língua no céu da boca para ver se consegue, nesse momento. É. Olha, ó, tem um monte de gente falando, ó, comigo também aconteceu isso, olha lá, viu? É, não é só com a gente, não. E uma E coisa é que eu uma descobri é fala, que a língua, ela descansa no céu da boca, quando ela caramba, tá totalmente relaxada, por isso que ela gruda lá. Se a gente quer falar e não consegue, você quer comer alguma coisa, é difícil pôr o alimento na boca, não morder a bochecha, é. e a língua fica lá meio devagarinho. Não, e uma coisa que a gente não se apercebe, quando você vai beber água, a língua levanta É. para dar a Aí passagem. é quando Qual a é gente começa a perceber assim os mínimos detalhes de cada movimento do corpo. Essa parte eu acho legal, sabe? A gente começa legal? a se conhecer, né? Porque Legal tudo de entra no falar, mas automático. legal de falar, mas ruim de viver, né? Total! Concordo totalmente. Hoje a gente ri, né? É, a Hoje a gente gente ri, né? ri. Mas quando acontecem os episódios, não é legal. Aí Não, você aí, vai, sei lá, você tá teoricamente bem, tá se sentindo bem, tá comendo bem, tá falando bem, aí alguém te convida para ir numa festinha, numa balada, ou até para ir no cinema. Você vai, feliz da vida. Aí quando chega lá, começa a falar mole, vai tomar um lanchinho, não consegue mastigar, o negócio nossa, fica aqui meio meu caído. Deus do céu. Aí a comida fica na boca para um lado e para o outro, tentando achar uma posição para você. Aí você chega à conclusão que é melhor botar para fora, né? É. Aí Curtir a fala assim: o que comida. aconteceu? Não tá bom? Alguém te convida para um almoço, para um jantar, Ai, sabe? meu Faz com o Deus. maior carinho a comida e você faz aquela cara assim de desespero. E agora? Se eu Não é engolir, é capaz de complicado. eu engasgar. Se eu não engasgar, eu vou vomitar. Não, e Eu... qualquer coisa que aconteça, né, nessas questões, a insegurança que te dá É, é muito grande, né? Você se sente tão inseguro. Eu me lembro que nessa questão da voz, né, a voz anasalada, eu cheguei num nível assim que eu não tinha força para falar, né? Mas aí a gente tentando manter uma vida social, até com a família ou com alguém, e você às vezes tem até que ir na farmácia comprar um negócio, e aí eu me lembro que eu falava, era aquela primeira tentativa, né? uhum. Me dá o. Aí a pessoa fala, a pessoa não entendia, e aí a pessoa respondia, o balconista, que? Quando ela falava que, Aí pronto. Moço, você não sabe o sufoco que foi para falar a primeira palavra, esquece o resto. eu falava assim, deixa pra lá, não vai sair mais, cara, não vai. Tá Você vendo? que Devia ter levado escrito no papel. Eu já fazia isso. Ó, quero esse aqui. Pronto. Aí vinha uma pergunta diferente, tipo assim, amarelo ou branco? Aí você, Ah, é. mas não foi fácil, não. Dias Ainda bem que difíceis. você é baterista, não é cantor, né? É verdade, E é como é que foi com verdade. a bateria, assim, nesse período? Então, eu fiquei 10 anos sem tocar bateria. Uau! Eu não conseguia tocar bateria, eu não conseguia nada, na verdade. Eu vendi tudo, vendi bateria, vendi prato, vendi caixa, vendi tudo. Foram 10 anos sem tocar. Eu só olhava para ela e me Uhum. lembrava de tudo que eu tinha feito. Não é? Morrendo de saudade, né? Aí depois eu vendi, né? Porque o que que eu vou ficar fazendo, guardando o instrumento aqui? Não tenho perspectiva, né? Como é que vai ser? E assim, tudo foi muito difícil, assim. E acho que, eu não sei, né? Não tem pior época da vida. A pior época da vida é qualquer uma que acontece uma situação lá.
uma catástrofe na vida da gente, né? Sim. Mas com 20 e poucos anos, numa época de definição de vida, né? Muito ruim, assim, e todo mundo novo, né? Seus amigos são novos, seus Sim. amigos curtindo a vida, né? E você foi numa época também que começou a questão da AIDS também, né? Então, Ah, tá. rolava boato que eu estava com AIDS, né? Eu Putz. andar na rua era a pior coisa do mundo. Todo mundo, minha mãe ainda mora lá numa praça e a gente tinha muitos amigos, né? Hum. Em volta. Então, assim, foi muito difícil essa situação, né? Encarar essa situação, você mesmo não saber o que você tem, como é que você vai explicar isso para as pessoas, O né? duro é conseguir explicar e saber quanto tempo isso dura. Se acaba, se não acaba, se muda. Eu acho que essa incerteza é o que praticamente acompanha todo mundo que tem miastenia, principalmente no início, né? Nos primeiros anos de diagnóstico não é fácil. E como é que você saiu dessa situação, assim, para... Aí as tentativas aqui no Rio foram dando errado, né? E aí o médico, aí eu falei para ele, doutor, vamos para aquela opção lá de ir para São Paulo. Não, acho que ele mesmo falou. Hum, E aí eu fui com meu pai para o INCOR, tínhamos uma entrevista marcada lá no INCOR. Isso porque o que é em médico São Paulo. é, É, o isso Encore é em São porque Paulo. o médico que descobriu, ele tinha conhecimento em São Paulo, no INCOR, Entendi. entendeu? E aí marcamos uma consulta lá, e aí o médico falou, não, eu vou te encaminhar para o Hospital das Clínicas. Já fiquei direto lá no Hospital das Clínicas, 22 dias. Uau. Cheguei no Hospital das Clínicas sem falar, eu não tinha força para falar. O maxilar, a musculatura do Caí, maxilar, ela, relaxado. ela relaxou, os olhos, era um para cada lado. O meu rosto parecia que ele desceu, assim, sabe? O Derreteu. pescoço, estava de cabeça para baixo. O pescoço, eu não tinha essa sustentação, ele ficava assim gelado, porque a gente sente uma dor aqui constante, né, Eu Dé? vi. E como a Nossa, cabeça é pesada, para manter ereto, né? Por isso que às vezes cai. Né? Eu falo assim, será que eu fiz errado a vida inteira? Tum, que vai e fica do lado. E para levantar, quando cai para frente, é nossa. muito ruim mesmo. A cabeça meia torta, assim, né? Que eu não tinha sustentação. E aí eu cheguei lá, e aí eu conheci o doutor Zambon, essa pessoa maravilhosa, né? Esse amigo desde o começo. Também na época tinha o Muito doutor querido. Paulo Macchiori também, que ficava lá na neurologia. E aí tinha aquela. Aí fiquei internado 22 dias. Difícil também, né? Longe da família. Aí eu tinha que. Hospital, né? Nossa, ia pro Orelhão. Aí estava em obra no Hospital das Clínicas, ficava todo mundo numa ala lá grandona. E aí à noite eu ia fazer as ligações do orelhão. Pô, as primeiras ligações era, Uau! era só chorar, né? Orelhão! Ninguém falava nada, todo mundo chorava. E sexta-feira lotava a enfermaria lá, né? Gente com tiro. Eu falava que era o corredor da vida, né? Porque eu já estava já declarando coisa boa. Era sexta e sábado, era assim. E aí entraram com a medicação. E aí você, aos poucos, você começa a ver, entraram com a medicação alta. Aí vira o contrário, né? Dá vontade de comer até parede, né? E Nossa, minhas costas, primeiro dia.
que acaba disfagia, disartria, você come tudo que tem, não importa a sequência, doce salgado, doce de novo, toma líquido, quente e frio. Eu só Ai, é uma pensava em ir para a delícia. churrascaria tirar o atraso. Eu só pensava nisso. Eu vou para a churrascaria, eu vou para a churrascaria. É. E as costas estouraram de Pena que espinha acaba logo, né? de cima a baixo. As costas cheias de espinha. Nossa, foi a cara desse tamanho, né? Hum. A cara de lua, né? Do corticóide na Eu, dosagem alta, eu né? costumo brincar que a gente fica com cara de bolacha traquinas e barriguinha de baiacu. Corticóide, todo mundo fica com cara de bolacha traquinas. Nossa, que coisa horrível, cara. Não, é bom. Já dá para reconhecer assim de cara, né? Que tá com a dosagem alta de corticoide, né? Aí É, como eu fala, falo, o bom é que são momentos ruins, não é fácil, mas a partir do momento que você tem um diagnóstico e tem um acompanhamento correto, um dia isso acaba, sim, verdade. né? Um dia isso acaba. O pessoal fala que eu sou meio doida, né? Que das doenças neuromusculares, eu falo que miastenia é a mais legal, sabe? É mais legal, porque você fica ruim, mas você também pode ficar bem. Quanto Entendi. tempo dura cada episódio é que é o problema. É, Mas eu procuro ver sempre a parte boa e a parte, assim, cheia do copo, né. Você também? essa questão do pós foi em etapas para mim, né? Porque Tá. assim, eu me lembro que eu chegava nas consultas, isso, o que a gente estava falando, a questão de você não ter muita informação na época. Eu me lembro que Era a gente difícil. achou uma revista que falava alguma coisa sobre isso, e eu já tinha lido a revista 15 vezes já, entendeu? Tentando achar mais alguma coisa, entendeu? E aí eu ia para as consultas cheio de questionamento, e não dá para você responder tudo numa Uma consulta, né? consulta. Tentando entender. E aí eu fui percebendo que a minha astenia não é A mais B é igual a C. Não é uma conta É. exata, né? E que cada caso se manifesta de um jeito, de uma forma, em cada pessoa é mais agravado de uma coisa, outra, e que depende também do tempo de diagnóstico, né? Que você Sim. vai levar para descobrir a situação. E aí eu passei aí uma vez por mês para São Paulo, 60 em 60 dias, Foi 3 em 3 aumentando. meses. Hã? Foi aumentando a assim, o tempo entre uma consulta e outra. E aí eu fui entendendo aos poucos, porque até então eu estava esperando que, que em uma consulta eu pudesse ter uma, Uma uma, resposta para tudo. uma resposta e uma solução. E aí eu fui entendendo aos poucos que era uma coisa que eu ia ter que aprender a conviver com ela. Isso que você falou é importante, Renato, porque eu acho que para ter uma boa qualidade de vida, antes do médico falar o que você tem que fazer, você tem que se entender consigo mesmo, né? A gente começa a ver cada detalhe do corpo, os movimentos que antes eram automáticos, agora não são tanto. Às vezes, o esforço para pegar um copo, para levantar de uma cadeira, amarrar sapato. É coisa tão ridícula que a gente fala, sabe? Movimentos pequenos. Precisar de alguém para tarefa mínima. Você olha a comida lá, aquela comida deliciosa, aquele cheiro, sim, aquele aroma. Você está salivando, mas na verdade está salivando é porque não consegue engolir a saliva. Né? Você está babando. É bravo. Aí vai tentar comer, aí são vários micos, né? De tentar pegar o garfo, derrubar o garfo, consegue pegar o garfo, põe fita crepe, faz o que você quiser com o garfo na mão. Quando vai pôr na boca, às vezes ele só encosta porque a boca não mexe. Se a boca mexe, a língua não vai. Aí pode Nossa, engasgar. Então tem que aprender a fazer as coisas com mais calma, ter paciência.
Saber que a ansiedade atrapalha muito, Sim, sim, sim. né? Aí você vai nesse esqueminha, aí chega numa fórmula ideal, que cada um tem a sua. E quando você menos espera, você já está fazendo as coisas normais de novo, né? Não, não é assim também, né? Mesmo você com a medicação, as coisas vão voltando ao normal muito lentamente, É, né? E aí você vai, é como você falou, você vai tendo as suas descobertas das coisas que não dá, não posso permitir essa situação que eu sei que essa situação me arrebenta, né? E uhum, aí algumas pessoas muitas vezes não conseguem se equilibrar, porque às vezes na família tem uma pessoa que acaba colaborando contra a sim. pessoa se equilibrar, né? Emocionalmente, né? Fica tendo uma cobrança, porque assim, É porque é a- esquisito, vamos ser sinceros, é esquisito. Às mas vezes você está bem, daqui a pouco é, você não está tão bem. Se o ambiente sim, familiar não entende isso, que às vezes já está numa situação meio desagradável, desgastada, né? Também, né? então, aí como é que fica? A pessoa fala assim: ah, tá fazendo charme, tá inventando, e às vezes não consegue entender a profundidade da coisa em si. Sim, é verdade. Eu me lembro que eu cheguei a uma fase que eu não tinha mais o que fazer, assim, não tinha como trabalhar, eu ficava em casa, eu morava com meus pais. E aí um dia minha mãe falou assim, um homem dentro de casa, né? Vai na rua comprar um negócio para eu fazer almoço. Aí eu achei por bem Hum, ir sem falar nada, porque eu já sabia o que me esperava, né? Primeiro, eu ir à rua, todo mundo me vê passando, né? uhum, Magro pra caramba. O meu braço hoje era minha perna naquela época, né? E aí, beleza, eu fui na rua, comprei, e aí ela mora ainda lá no terceiro andar, subir a e escada subi no escada, elevador. eu ficava parado no segundo andar, sentado lá, na escada, que eu não conseguia subir mais. Até torcendo para alguém dar falta de mim, né? Pegar uma carona. Ou então do item que eu fui comprar, não é falta de mim, não, falta do item para fazer o almoço. Vai comprar um quilinho de qualquer coisa, quando volta aquele quilo vira 10. Como pesa? E aí minha mãe chegava lá de cima e ficava, Renato, Renato. Aí não dava Você nem para tentava rir. gritar, tô aqui, tô aqui. E o pessoal do Era prédio que duro. passa por você, você tem que fingir que tá tudo bem, né? É, Vai fazer o quê, né? Ficar falando não, da sua vida tô tendo particular aquela coisa assim por para dentro, né? todo A pessoa mundo. fala, ei, tá sentado aí no cantinho da escada, né? Quer ajuda? Aí você fala assim, não, eu gosto de ficar aqui, sem fazer nada mesmo. Adoro ficar no meio da escada. Pra que eu vou ficar em casa? Ai, meu Deus. Olha, não É, é não é fácil. fácil, né? Nossa, meu Deus do céu. Nossa, e assim, a minha mente ela era muito lúcida por tudo isso que eu estava passando. Eu via o meu corpo se denegrindo com essas situações e a minha mente muito clara, sabe, Déia? Enxergando tudo que estava E nesse acontecendo. período você chegou a fazer terapia, procurar ajuda com um psicólogo? Alguém te recomendou isso ou não? Então, a gente está falando de 30 anos atrás, né? Não tinha toda essa situação como temos hoje. Hoje a Uhum. gente se fala muito mais sobre essas questões da, dos fundos emocionais,
Há 30 anos atrás você tinha que procurar resolver teu problema. Senão Então, também ainda psicólogo era chamado de médico de louco. é, Ninguém queria aceitar uma ajuda psicológica é profissional, verdade. né? É verdade, tinha essas questões. Era tudo muito novo, essa É mais questão aí, difícil. né? Então, assim, eu comecei a buscar entender racionalmente o que me levou a essa situação, a questão do fundo emocional. E aí eu fui começando a resolver, assim, quando me vi diante de toda essa dificuldade, me bateu uma revolta muito grande, né? Com Sim. relação a Deus, né? Por que comigo? Eu olhava no espelho e falava: esse não sou eu, esse não sou eu. Por que comigo, um garoto novo, 22 anos, cheio de plano, forte, sempre estive envolvido com atividade física, muito, muito cruel. Você se sente assim, pô, tanta gente ruim aí, porque comigo, que mal eu fiz na Dá minha. uma revolta, né? A revolta. E aí eu parei, aí eu falei assim, irmão, peraí, se é alguém que pode me ajudar nessa caminhada, é Deus. Vou pedir ajuda. E comecei a buscar fortalecer a minha fé, porque eu Tá. entendi que esse era um caminho para me ajudar nessa situação. E aí eu fui tendo convicções internas que eu não ia morrer, que eu ia passar por essa situação, que eu ia superar. A minha família vinha me consolar e eu falava: fica tranquilo, a gente vai passar por isso, fica tranquilo. E eles começavam a chorar. Então, a situação, eu comecei a mudar essa perspectiva de Uhum. dentro para fora, entende? Foi Eu se comecei fortalecendo, né? me Foi fortalecendo o meu espírito, o meu coração, as minhas convicções. E aí legal. teve a questão de eu ir para São Paulo, comecei a melhorar, tomando medicação. Aí, um ano depois, nós fizemos a tomografia computadorizada de novo, e aí descobriram que eu não melhorei desde a primeira cirurgia, porque haviam fragmentos do timo. Ah, não tirou tudo, Não sobrou tirou. um. E aí não resolveu nada praticamente. E aí foi uma tentativa, na verdade, né? A primeira Aí vamos cirurgia. lá de novo, abre de novo o peito, opera e tira o 2 anos intestino. depois, ó, e o Hospital das Clínicas é assim, ó, dia tal, hora tal, esteja aqui. E aí fui para lá, fiz a cirurgia, aí abriu tudo, abriu o peito todo, corta a, a costela, né? Toda aquela Uhum. situação, e aí limpou tudo e houve uma boa melhora. Ah, Porque, que bom. porque eu cheguei num nível que eu falei assim, doutor, a minha dosagem estava alta de medicamento e eu não via mais melhoras. Eu comecei a ver que o corpo estava ficando intoxicado da Tá. medicação. Aí entrou a questão da cirurgia do timo. E Não, realmente, só para quem não sabe, né? O timo é uma glândula que ele fica atrás do externo, assim, bem no meio do peito mesmo, desse ossinho maior que a gente tem, que ele é bem duro, segura as costelas. E é uma glândula muito pequenininha. uhum, Ela é muito pequena. Eu lembro que quando eu fiz a tomografia do meu, tinha meio centímetro. É que eu sou uma pessoa um pouquinho mais relaxada também, né? E quando eu fui fazer o exame, o médico falou: olha, você relaxa bastante, né? E quando eu falar, você inspira, segura um pouquinho o ar, e quando eu falar de novo, você solta. Tá bom. Aí ele falou para eu relaxar, eu já tava meio devagar, né? Fui lá. Você me conhece, mais ou menos. Cheguei lá. Eu falei, bom, se eu ficar tensa, o negócio não vai ficar bom, não vai né? andar, né? Já não conseguia falar direito, falava muito embolado, fazia tudo muito devagar.
Ah, falou para relaxar, era comigo mesmo, tô ali. Detei lá na máquina para fazer o exame, que ele também não é 2 minutos, né? Ah, Dormi, nossa, cochilei. Tadeia! Aí tô lá, né? E é estreitinho o espaço, não é que é uma maca que você entra, maravilhosa. Não, eu Isso tava foi magra, ressonância? tudo bem, mas o Foi negócio lá é ressonância? estreito. Hã? Foi ressonância? Foi. Aí, eu falei, eu pensando comigo, eu tenho que relaxar, tem que relaxar, tem que relaxar. Tanto em ressonância quanto em tomografia eu faço a mesma coisa, eu relaxo demais. Aí eu dormi. Aí Nossa, eu meu sei que eu Deus. acordei com uma enfermeira do meu lado, um médico do outro, assim. Dona Andréia, aconteceu alguma coisa. Aí eu... E assim, não Nossa, dá para abrir o olho rápido também, porque a pálpebra não responde tão não rápido. responde. É. Aí eu falei, tá. Ele, não, que a gente chamou, só não responde. Eu falei, desculpa, eu não ouvi. Aí teve que fazer de novo. Então, Mas já, só voltando, ele já dá. fez e ele teve que marcar na tomografia com um lápis, tipo assim, um lápis de cera, alguma coisa, porque era tão pequeno que mal dava para enxergar. O meu acho que tinha milímetros. Acho que era um milímetro. É muito pequeno. O meu tinha meio centímetro inteiro, eu nunca operei. Imagina o teu, que era o fragmento ainda, que tinha que procurar lá, perdido. Doideira. Agora, pô, dá maior fobia entrar naquela máquina da ressonância e você desistir, eu acho. Ah, eu já vou para relaxar, meu. Se eu tiver fobia, eu sabia que ia dar ruim. Eu faço tudo assim. O que eu não gosto, eu relaxo. Relaxo, apago. Às vezes eu apago demais, né? Como nesse caso aí, né? E Apago aí? demais. Aí, o que você quer que eu fale? Então, aí você foi, operou de novo e já Sim, percebeu que já estava mais fortalecido, sim. né? E como foi assim, vamos dizer, essa tua volta a uma vida com uma qualidade boa, fazendo atividade física? Como é que foi o teu retorno para a bateria? Então, Foi antes de começar a nadar ou foi depois? eu não me lembro. Eu Ou me junto? lembro, eu me lembro que eu fiquei. Bom, na verdade, assim, eu nunca fiz corpo mole, assim, sabe? Se eu melhorava um pouquinho, eu já buscava já fazer alguma coisa, trabalhar, já juntava com meu pai, vamos comprar um carro, vamos vender, vamos comprar no leilão, vamos vender. E eu sempre fui muito ativo, né? Eu nunca fui de ficar encostado Parado, numa total. situação, parado, nunca fui assim, né? Você foi readequando a tua rotina e tentando acertar as tuas limitações, entender até onde dava para ir, né? Para poder manter a Exatamente, atividade. exatamente. Aí eu acho que nessa época, acho que eu tinha já aberto uma firma de transporte de carga, e aí eu tinha parado tudo para fazer a cirurgia, fiquei no processo já de recuperação da cirurgia, porque aqui é uma área imprescindível, né? Você não pode fazer esforço, a preocupação eu estar no Rio, o médico ser em São Paulo, né? E é complicado essa região. Você pega um negócio, já dá uma dor, você, meu Deus, o que aconteceu? A costela é um negócio que você não tem muito o que fazer. Você tem que esperar mesmo o tempo para as coisas normalizarem. E aí eu me Certo. lembro que foi o pós-cirúrgico, e, e aí eu fui devagar, muito devagar, as coisas voltando ao normal. E mesmo assim eu já ia trabalhar, e eu me lembro que eu tinha colocado também um carro
de carga numa empresa, numa refinaria de açúcar e café aqui, e aí eu deixava o carro lá e eu tinha que acordar 4 horas da manhã, pegar um ônibus, ir para lá, e eu andava assim vários quarteirões, passava passarela para o outro lado. Eu sei que eu chegava às 5 horas da manhã lá na empresa, já Acabava. cansado, já, e tudo era desafio, tudo era um desafio. Subir a passarela, descer a passarela, tudo era um desafio, entendeu? Nunca foi fácil. E aí aí chegava lá, o carro já estava carregado de açúcar, de café, e você ia ver para onde você ia. Podia ser para o mercado da esquina, ou poderia ser uma viagem de 2, 3 horas. Você ficava sabendo na hora que você pegava a nota. Você nunca tinha certeza do. Nunca tinha certeza. Então, assim, eu sempre estive envolvido em desafios, entende? Uhum, Eu nunca fiquei sentado, até porque a minha vida tinha que andar. A tá. minha vida, a área financeira, tudo isso tinha que andar, né? E aí, eu não sei, eu acho que as dificuldades que eu encarava acabavam, de certa forma, me fortalecendo. Por exemplo, o carro que eu tinha na época, ele, ele poderia estar carregado de 2.000 quilos de açúcar. Cada fardo tinha 10 quilos. E Uhum. aí eu tinha que pegar a carga, e se fala bater carga. Eu tinha que pegar os 10 quilos de açúcar e botar no ombro do rapaz que levava para mim, para fazer a entrega, para levar para dentro da padaria, do mercado, entendeu? O carregador. Entendi. Era meu contratado. Então, eu tinha que, no final de todo aquele trabalho, eu tinha que pegar 2.000 quilos de um em um e botar no ombro do cara. Eu tinha que fazer isso. Não Uma tinha super outro. academia já, né? E aí, quando acabava, nossa, dava aquela dor aqui no pescoço. é, E a questão da vista também só foi melhorar anos depois que eu cheguei. O doutor chegou e falou assim: não, tudo vai melhorar. E aí eu percebia que a vista não melhorava. E aí eu fui para São Paulo assim, determinado. Eu falei: não, 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 não aceito isso, não aceito. Fui lá para realmente fazer alguma coisa. E aí eu me lembro que eu cheguei para o doutor Paulo Macchioli, e falei assim: doutor, olha só, o senhor falou que tudo ia melhorar e a vista não voltou. Uhum. Pô, cara, o cara me pegou pela mão, assim, ó. A oftalmologia é no final do corredor lá da neurologia, lá em São Paulo, Hospital das Clínicas, né? É É, no mas ao final do contrário, corredor. ela é. Quer dizer, depende do lado que você entra, né? Mas É, uma. Elas são. no mesmo Eu tô corredor. rindo meio. Ele me pegou pela mão, me levou até lá na oftalmologia, chegou para a chefe principal e falou assim: eu quero que você opere ele. Aí a Uau! mulher, olha, eu vou te falar. Ele pegou, a mulher pegou a agenda lá, a chefe geral da oftalmologia, para lá, para cá, pegou meu número, ó, a gente vai te ligar e vai te falar o dia. Falei, tá bom. Aí ligaram, marcaram, fui lá e fizemos a cirurgia, né? Na época foi uma cirurgia, assim, revolucionária, assim, na América Latina, né? E, assim, foi muito legal tudo isso. Os meus olhos tinham ponto em cima, embaixo, fora e dentro. Era ponto em tudo que era Recalchutou lugar. tudo. Trouxe para cá, trouxe para lá, eu sei que deu um jeito. Ó, anos que eu não conseguia enxergar a ponta do meu nariz, né? É ruim. E assim, então assim, aí eu comecei a ver, eu acho que a música ficou meio assim, sem muita prioridade, porque eu já estava sem instrumento também,
para você tocar, você precisa de pessoas, e aí você precisa de pessoas que tenham paciência, né? Porque você precisa reativar toda aquela musculatura. E aí eu me lembro que eu estava me sentindo bem, e aí eu comecei a pensar, vou fazer alguma atividade física. E aí eu comecei a lembrar que eu sempre, desde criança, eu sempre fui envolvido com água. Tá. Na praia, eu nadava direto, criança. Bom, Meu morando avô no Rio também é um belo de um estímulo, né? E o meu avô tinha piscina no sítio dele, e eu pulava de pedra de cachoeira. Eu sempre fui envolvido com a. Eu já tinha sido da equipe de natação lá no clube perto da minha mãe. E aí eu falei, cara, mas como é que vai ser isso, né? Ao mesmo tempo, os questionamentos, né? E aí eu me lembro que eu fui lá, conversei com a professora, a Simone, uma amiga querida, e ela falou, não, tudo bem, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí a piscina era de 25 metros, né? E aí a piscina aqui, ela era rasa, e quando chegava lá no outro lado da borda, ela tinha mais de 3 metros de fundura, né? Isso daí Uau! assusta, né, a gente, né? E aí eu pensando, meu Deus, esse pulmão tá tanto tempo parado, né? Como é que vai ser para ele? Porque Será que vai dar pé? a minha capacidade respiratória, ela ficou muito pequena Sim. no auge do problema. Eu respirava muito curto, Curtinho, né? né? Curto, que tudo é músculo, né? O nosso corpo, né? E aí ele não tem, o pulmão perde a força, a elasticidade. E aí o desafio era nadar 25 metros, chegar do outro lado da piscina, tossindo com aquela situação de estou me afogando, mas vamos lá, vai dar certo. Aí chegava lá 25, ficava segurando na borda lá, voltava 25. Aí depois eu comecei a botar o objetivo que era nadar 25 e voltar 50. Olha, aí eu ficava lá no raso, lá, um tempo parado, né? Mas eu já comecei a fortalecer, a forçar o meu corpo. Que Eu, nu- legal. eu nunca aceitei limitações. Nunca. Nunca aceitei limitações. E eu falava que isso era passageiro e eu não aceitava limitações. E aí eu me lembro que tinha um conhecido que ele ficava me chamando para nadar no mar. Eu já, Uhum. aí eu já tinha voltado a trabalhar, dava aula de música na escola e trabalhava com outras coisas. Eu sempre tive envolvido com mais de uma coisa, assim, de trabalho, assim. E aí eu me lembro que toda hora eles falavam isso, vamos nadar no mar, vamos nadar no mar, vamos. E eu falava, tá bom, tá bom, tá bom. E um dia um amigo meu ia também, um conhecido, e eu falei, vamos embora então nadar no mar, então. Aí eu sei que a gente treina aqui no Rio, na Praia do Recreio, no Pontal, que Hum. tem a Pedra do Pontal. E aí eu me lembro que nesse mesmo lugar, esses amigos dele, o pessoal treinava junto, não era uma equipe, o pessoal treinava junto. Entendi. E aí entramos no mar, viramos para a direita, e eu me lembro que estava muito nublado, não tinha sol. E aí fica muito ruim, o mar fica muito escuro, né? Isso não é Uhum. legal. E aí eu comecei a nadar, e todo mundo virou em direção à Dona Maria e todo mundo começou a nadar. Só que era um pessoal que já nadava já. E aí o pessoal começou a ir embora. E aí eu fui forçar para acompanhar o pessoal. Ah, E aí, quando eu fui forçar, eu comecei a olhar que eu não enxergava o fundo, que estava todo mundo indo embora, eu ia para trás, aí eu travei. Fiquei parado lá, pá. imagino. Aí veio o professor, que era um amigo desde lá, que era professor, que é um querido, Flávio, um amigo que eu tenho.
E aí ele falou, e aí, tudo bem? Como é que tá? Eu falei, não, eu não vou conseguir, não. Aí eu falei, mas eu tava assim, tipo, a praia lá é tipo um sorriso, assim, sabe? E eu tava no meio. Uhum. E Só aqui faltava metade. faltava metade, mas que eu não ia conseguir. A gente sabe, né? A gente sabe quando não vai dar, né, velho? Né? Com certeza. E aqui tinha um monte de surfista, que é lá no Recreio, no Pontal. E aqui, lá tem muito surfista. Para eu Tá. chegar na areia, eu teria que passar pelos surfistas. E aí ele falou, aí eu não queria mais incomodar, né? E aí ele falou, e aí, vai dar para chegar na areia? Eu falei, vou chegar na areia, pode ir indo. Aí ele falou, ó, eu vou ficar de olho. Falei, tá bom. E aí eu passando pelos surfistas, já preocupado de tomar uma prancha na cabeça, já desviando de surfista, e onda, e areia, eu sei que eu cheguei na areia. Assim, revoltado na areia. Eu falei, eu não aceito. Eu não aceito limitações. Eu não aceito. Tá. Eu não aceito. E aí, na segunda-feira, eu voltei para a piscina. Aí eu falei para a professora: olha só, eu não vou mais fazer o que a senhora me falar. Eu vou nadar 1 quilômetro sem botar o pé no chão. Eu falei para a professora. Hum. Aí ela falou: tá bom. Tá bom, você que vai nadar, não sou eu. Tipo assim, né, cara? Qual é a opção que você me dá? Nenhuma, né? E a aula tinha 1 hora, né? Então, e aí eu me lembro que eu nadava 200, aí parava, aí e isso com o objetivo, eu vou nadar 1 quilômetro, porque era a distância que o pessoal normalmente treinava, era um Entendi. quilômetro. E aí eu fiquei sabendo que comecei a me inteirar dessa questão que tem competição no mar, e aí eu fiquei sabendo que ia ter a competição do Rei e Rainha do Mar. E aí eu comecei a falar com a professora, a gente já tinha amizade já. Aí ela falou, não, eu vou com você. Aí eu me inscrevi para Ah, que nadar um legal. quilômetro. Para nadar 1 quilômetro, lá mesmo, aonde a gente treina hoje e aonde foi a primeira vez, no, Certo. no Recreio, lá no Pontal. E aí, aí eu fui para a Urca, fiz 2 treinos lá com uma equipe lá, deu cãibra em tudo que é lugar, deu cãibra na coxa, aqui na frente, né? Uau, no mar. O cara falou assim: olha, eu já vi cãibra em tudo que é lugar, mas nesse Na lugar, eu falei, coxa. fica tranquilo. Aí eu, caraca, velho, fiz os 2 treinos lá, aí chegou no dia lá da competição. Deixei todo mundo ir na minha frente, que na hora da largada é a multidão, né? Certo. Eu nadei de frente, de costa, de lado, plantei bananeira, parei, respirei de costa. Eu sei que eu consegui completar 1 quilômetro. Que legal, que Olha, legal. assim, a alegria era muito grande, Eu acho assim. que quando chega nesse ponto, sabendo tudo que já passou, todas essas incertezas, de não conseguir escovar o dente, de repente você chega no final de uma competição, né? Mas com determinação, com orientação, sabe? Sim, sim, Seguindo o rumo da coisa do jeito que tem que sim, ser e sabendo que sim, é possível. sim, verdade. É. Tanto é que a minha professora foi comigo, né? Fazia Sim, a esse apoio é competição. importante também, né? Ela foi comigo lá. E aí, quando você vê que você acabou, assim, nossa, aí naturalmente vem tudo, né? Vem tudo na mente. E aí eu procurei um canto para chorar e para Para agradecer. desaguar toda aquela água que você já tinha tomado, se banhado. Você fez um mar ali, fez a tua pocinha pessoal. E aí eu fui para o canto para chorar e agradecer, porque assim, eu Tem já me mesmo. senti assim um vencedor assim muito grande, sabe, por ter conseguido isso.
E aí eu me lembro que aí eu embalei assim, né? Que aí eu já fiz amizade já com um monte de gente, né? Que era um pessoal que já nadava junto, né? E aí eles falaram, ó, vai ter competição. Eu sei que essa prova foi em outubro. Deve ter uns 6, 7 anos isso. Tá. E aí eu fiz mais 3 provas. E aí eu peguei o terceiro lugar na minha categoria, categoria de idade. Não sei como, eu sei que eu cheguei lá no terceiro lugar na minha categoria. Uhum. Ideia, o primeiro lugar estava feliz. Eu de terceiro, eu era o cara mais feliz do mundo naquele pódio lá. Imagino. O cara estava em primeiro e ficava olhando para minha cara assim, tipo assim, pô, o que que esse cara não Tipo assim, para, eu sou o não? primeiro, você é o terceiro, cara. Rapaz, meu Deus do céu, eu tenho a foto desse dia, eu com o banner lá da equipe e pedindo, pelo amor de Deus, para o pessoal tirar foto lá para registrar esse momento. Nossa, aí, de novo, fui eu para o campo para chorar lá e agradecer por essa vitória. E eu me lembro que Merecida. da primeira até a última prova daquele ano foram 6. Quer dizer, eu fiz a primeira mais 5. Na última, eu também não sei como, eu cheguei em primeiro na minha categoria. Que bom. Uma ideia, assim, aí eu falei, esse é um bom caminho que eu estou seguindo, e você começa a perceber que você está no caminho certo. Aí depois eu comecei devagar, também com orientação profissional, a fazer a fazer academia, Uhum. porque você precisa. A academia, ela funciona como um fortalecimento para você diminuir a probabilidade de lesões, né? Certo. E assim, existe o treino de natação na piscina, que você trabalha a técnica, e no mar você trabalha a direção, mas no mar são muitas situações contrárias, vento, onda, muita estabilidade, entende? Então, assim, existe cada situação, é uma colaboração para você, para o seu aperfeiçoamento com relação ao objetivo, que é você treinar melhor, ter resposta nos seus treinos. E aí tem a questão da pandemia que atrapalhou um pouco os processos, É. mas nesses 6, 7 anos eu já fiz umas 47 competições. Uau, que legal. 47. Eu queria mostrar essa aqui. Essa aqui Mostrei. foi a Que primeira que eu legal. comecei. Foi a primeira. Rei e E, Rainha do aí, Mar. e essa daqui foi a mais difícil da minha vida, que é o desafio Aquaman, que foi lá em São Paulo, na praia Caraguatatuba, é isso? Litoral, São Sim. Paulo. Nossa, foi a prova mais difícil que eu vi na minha vida. Assim, é assim que funciona. A Uhum. competição é no domingo. Aí no sábado, tá tudo bem. Não tem onda, não tem vento, não tem nada. Quando chega no domingo de manhã, entra vento, tempestade, maremoto, tudo muda. Tem E duas aí, praias ah, que tem um nome, assim, a terminação é parecida, que é Caraguatatuba e Ubatuba, que muita sei. gente chama de Caraguatachuva e Ubachuva. Não preciso nem falar por quê, né? Eu acompanho o pessoal, eu vejo aqueles engarrafamentos quilométricos lá, Sim. e teve até acho que não sei se foi esse ano que o pessoal pegou aquelas proteções que o pessoal bota de 4 assim, e o Hum. pessoal ficou embaixo daquilo, indo para a praia para se Ah, tá. proteger da chuva, andando com aquilo por cima, assim, muito engraçado.
E Não, aí, essa é que são competição, praias lindas também, né? são. Eu sigo o pessoal, eu sigo o Batu, nossa, coisa de louco. Praia do Lado. Quando a gente vai para Ilha Bela, eu já fiz 3 competições Hum. lá em Ilha Bela, a gente passa por algumas praias e vai vendo. É, E litoral aí, norte é muito bonito de São Paulo. sim, verdade. Dá vontade de parar em todas as praias. Também a amizade das pessoas, o companheirismo, fiz novas amizades na minha vida, pessoas maravilhosas, tudo isso colaborou nessa questão da equipe, da natação. A gente viajava muito para nadar, tinha os treinos, foi um tempo muito bom, me acrescentou bastante, O sabe? estímulo dos amigos, acho que interfere bastante, né? Sim, Eu sim, tive verdade, muito isso quando eu fiquei, para quem não sabe, eu também toco violino. Teve um bom tempo que eu não pude tocar. sim, Não, não tinha jeito, porque ou eu segurava o violino ou segurava o arco. Quando segurava o caramba, arco, caía o violino. Quando eu conseguia fazer os dois, caía a cabeça. Então não dava meu certo. Deus, que loucura. A mão fica estranha, os dedos, então não dá para acertar a nota. E durante um bom tempo, foram alguns meses, eu tive assim o apoio do pessoal que tocava comigo, que durante um tempo, foram 25 anos praticamente, né, até que eu me desliguei da Orquestra da Federação Espírita aqui em São Paulo. A gente Uhum. tinha ensaio regular toda segunda-feira. Eu não podia, naquela época, eu não podia tocar, mas as meninas vinham, me pegavam em casa, tal, não, vamos para lá, o maestro. Nossa, meu querido maestro Tancredi, ele ajudou muito nesse período, porque ele me estimulava a pelo menos a participar do ensaio. Eu podia estar falando embolado, podia não estar tocando, mas eu estava lá. Eu estava Maravilhoso, ainda em contato com o pessoal, em contato com a música, e isso me fortaleceu também. maravilhoso, maravilhoso. É, a gente se depara, né, com tudo isso, com pessoas que atrapalham, né, que em vez de ajudar, atrapalha, que não sabe o Ah, que também falar, tem, né? e fala errado, piora tudo, mas a gente também se depara com pessoas maravilhosas, né? Gente Sim. que chega para você e fala assim, olha só, eu não tenho o que dizer, mas eu vou sentar do teu lado aqui e o que você quiser fazer a gente faz, vamos ver televisão, vamos, Uhum. se você quiser falar a gente fala, se não quiser a gente não fala. Isso é maravilhoso. Que na verdade essas pessoas, em algum momento da vida delas, tiveram um clique para poder enxergar diferente. Eu tenho um livro, né, que eu escrevi, se chama Observando a Vida. Cada texto desse livro, são 80 textos, fala sobre um assunto, né? E aí, na dedicatória, eu padronizei meio que a dedicatória, eu falo assim, que você tenha olhos para ver e enxergar. Porque ver, todo mundo vê, mas enxergar é para É. poucos. E aí uma amiga minha veio questionar, né, porque ela já é amiga de um tempo, ela queria uma dedicatória pessoal, de amizade, alguma coisa assim. Aí eu falei assim, olha, se você, é porque você não entendeu o que eu quis dizer. Porque se você entendesse a profundidade do enxergar, você não estaria falando isso, É. né? Então, essa questão de você enxergar é você, no seu dia a dia, você passar a ver pessoas, a enxergar pessoas que possam estar passando por problemas. Que Sim. ela vai ser aquela que vai andar lento na tua frente e ela pode estar com um problema. Vai ser aquela que deixou cair alguma coisa no chão e que está todo mundo com pressa e ninguém vai parar para ajudar. E você, como você tem um olho mais clínico, você vai lá, você está precisando de alguma coisa, porque quando a gente passou por esse problema todo, que a gente ficou
vulnerável, sensibilizado por tudo isso, se você está andando, olha só, se você está andando na calçada e a calçada de uma para outra Nossa. passa a ter um degrau, aquilo dali já é o suficiente para você Tem ficar hora que parece um parado. muro, né, não é nem um degrau, aquilo parece um muro, Mas parece eu tô querendo dizer, intransponível quase. quando muda de uma superfície que você já está acostumado a botar o pé e de repente você se depara com a calçada maior, aquilo ali já é um obstáculo para você, Uhum. né? Então, o que que você precisa nessa hora? Alguém que te dê a mão para você se sentir apoiado e você encontra força para você vencer aquele obstáculo. E É aí, verdade. só uma pessoa com o olho já treinado para poder enxergar essas coisas que acontecem no nosso dia a dia e que um monte de gente passa com pressa e ninguém vê. É verdade. Mas ainda bem que a gente tem, pelo menos ao redor, outras pessoas com esse olhar, né. Sim, verdade. Graças a Deus. Que legal, que Graças a legal. Deus. E eu criei um canal no YouTube e aí eu comecei a fazer vídeos cover, né? Tocando bateria. Tá. Foi para um estúdio de um amigo meu. E aí, por quê? Porque para gravar cada vídeo, vai exigir de mim que eu estude, que eu coloque a mão em dia com os exercícios. Uhum. Então, cada vídeo é um desafio. Então, era uma coisa que eu criei, foi uma coisa que eu criei para me motivar a estudar e a voltar a tocar. Porque Que você bom, que legal. estudar por estudar é chato, né? Você não tem um objetivo, né? Tipo, vou fazer um show dia tal. E Uhum. aquilo vira um objetivo, eu tenho que estudar, né? Tem Vai ter show dia disciplina tal. também, né. É. E aí tem um vídeo lá, quem quiser, vai lá, se associa Mas a não, gente vai deixar na descrição aqui do vídeo, o tá. canal do Renato, quem quiser Obrigado, entrar em obrigado, contato com ele tá lá. E obrigado. só para reforçar, né, a gente está acompanhando aqui o chat, mas não dá para, eu sempre falo isso, né, subiar e subir escada, Sim, fica meio claro, complicado. Aí o que claro. a gente não puder responder, ele tem alguém lá na casa dele que está conectado e está aí interagindo no chat, então alguma coisa a gente está respondendo ali, Legal. mas pessoal pode ficar sossegado que se tem alguma questão, alguma pergunta que ficou sem resposta nessa live, a gente vai fazer uma só de perguntas e respostas e com Legal, legal. certeza não vai deixar sem responder, tá bom? Claro, claro, a gente está aqui para colaborar, né? Com certeza. Mas que bom que você voltou a tocar e agora você tá assim firme na bateria, em todas as baterias, né? Bateria no mar, bateria da vida. Graças a Deus está tudo bem, assim, eu procuro trabalhar muito a minha mente, fortalecer a mente, porque é uma coisa até que a gente já conversou, né? Sim, A mente, ela vem quando você não está bem, quando você está doente, a mente ela começa a jogar informações para que você não corra riscos. Então, se você vai subir a escada e vai ficar fraco e pode cair, a mente permite o medo para te parar antes que você caia, não é verdade? E é para a gente verdade, conseguir virar essa chave, a gente precisa começar a dizer para nossa mente: eu não vou cair, fica tranquilo, eu não vou cair. Eu vou subir a escada, eu vou descer a escada, eu não vou cair. E aí a mente começa a reprogramar. Pô, legal, ele vai subiu, devagarinho, vai com desceu, segurança, não dava para ir isso, correndo. exatamente, exatamente. Mas aí você entra num processo de reprogramar a sua mente. Foi o que eu comecei a fazer. E, Certo. assim, já nadei 7,6 km no mar, não foi programado. A gente ia fazer um treino que ia sair do Leblon até o Arpoador.
3.800, 3,8 km, que era o que eu já treinava normalmente. Uhum. E aí nós iríamos encontrar outros amigos do Arpoador para o Leblon, mais 3.800. Eram duas equipes. E aí eu deixei meu carro no Leblon, porque eu não estava muito inteirado como é que ia ser esse negócio. E aí, vambora, vambora, vambora. Aí começamos a nadar do Leblon para o Arpoador, 3.800. O mar estava liso, uma maravilha. Chegamos no Arpoador, aí o pessoal, chegou o pessoal novo, vamos voltar. Aí eu pensei, pô, eu tenho que voltar que meu carro está lá, tô todo molhado, tô sem dinheiro aqui, que eu não pensei em nada disso. Eu não vou voltar pela areia, com o sol na cabeça, 3,8 km. Eu falei, eu vou voltar nadando. Aí o meu treinador já, ai meu Deus do céu, ai meu Deus, como é que vai ser isso? Aí eu falei, calma, 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 Porque eu ele vou tem que nadar. nadar junto, né? Não, ele estava de stand-up, mas ele ficou Ah, preocupado comigo. Ele ficou preocupado comigo. Ele ia voltar no stand-up, dando com apoio para todo certeza. mundo. Ele ficou preocupado comigo. Eu falei, não, calma, calma, eu vou nadando bem devagar. E aí eu É isso que eu voltei. ia falar. É, O importante também é, apesar, não importa a distância que você está nadando, você tem que ter noção se dá para ir devagar, se dá para aguentar um pouquinho mais. sim, E aí você voltou, né, com segurança, bem, sim, né, sim, consciente do que você fez. E uma coisa assim que fica a dúvida, né? Você vai, você faz tudo isso, faz esse monte de atividade, mas você também intercala os seus períodos de repouso, né? sim, sim. Importante. Não, é o que eu falo, né, Déia? É uma coisa que você aprende a lidar com ela, liberdade vigiada. Uhum. Hoje eu treino segunda, quarta e sexta academia, terça e quinta na piscina e sábado no mar. Tá. Mas se eu não dormir bem à noite, eu não fico bem durante o dia. Eu não vou para academia se eu não estiver bem. E tem dias também que, tipo assim, hoje eu não tô legal, eu não Não vou. dá. E tá tudo bem. Eu não vou ficar me cobrando. Tá Isso tudo é bem. importante. Eu vou deitar no sofá, eu vou tirar um cochilo, eu vou trabalhar, eu vou fazer as coisas que eu tenho que fazer e tá tudo bem. Tô É bem. isso que eu falo, que é respeitar limite, entender que eles existem, pode até chegar bem pertinho deles, mas respeitar esses limites. Perceber que Sim, não dá, não é que miastenia acontece de repente de ficar fraco. A gente se conhece, mesmo que sim. seja o mínimo, não querendo aceitar, etc., a gente se conhece. Tem que ser Respeitando, decisões inteligentes. Até onde eu vou forçar e até onde é desobediência, né? sim, Outra coisa, na academia, eu sei os exercícios que eu sei que se eu fizer não vai ser legal e eu não tá. faço, Então, para que vai entendeu? fazer, né? Para que eu vou fazer, né? Então, assim, é isso, é inteligência, é você ter bons profissionais perto de você. Qualquer dúvida eu vou lá e pergunto. Tem um amigo que passa o treino para mim, tem o acompanhamento do pessoal da academia, tem o meu treinador, que é o Sidney Pereira, que me acompanha desde o começo de tudo isso. Quer dizer, Que bom. tô Fazer com sentado, orientação, discernimento e respeito, principalmente a si próprio. sim, Eu acho que a grande chave para uma boa qualidade de vida é essa. Concorda comigo? verdade, verdade, concordo. Que legal, Renato. Olha, eu fiquei muito feliz pelo teu depoimento, de você contar Bom, a tua tô aí para história, somar, né? É de um você prazer estar aqui. compartilhar tudo isso com o pessoal que, como a gente sabe, fica nessa dúvida: será que eu posso? Será que eu não posso? O que eu posso? Eu costumo orientar todo mundo, é uma orientação mesmo, não é conselho, não é nada taxativo, porque cada um é um. Sim, Então, primeiro, sabe, se descubra.
Autoconhecimento é uma chave que é sua. Não adianta eu Sim, falar o que eu sinto, o que o Renato sente, mas eu creio que o nosso estímulo pode te estimular também. sim, Então, se você puder, sabe, aventure-se. A sim. vida é uma aventura. Vai. É, Se deu e, ruim, logo no começo você para. Não precisa continuar. Mas se deu certo, vai devagarinho, que no fim tudo acaba bem. é uma coisa que eu falo, né? Isso de uma forma geral. Por exemplo, tem as minhas redes sociais, e aí eu posto uma competição que eu fiz. Aí vem um monte de gente falar comigo. Ah, eu vou começar a nadar também. E aí eu falo assim, pera, espera, pensa, o que o seu corpo responde bem? Qual esporte que você se sente bem fazendo? Por exemplo, eu ando de bike, mas eu não corro. Eu não tenho aptidão para correr. Eu não consigo correr, mas eu nado. Então, cada um tem que descobrir qual a sua aptidão física em cada esporte. De repente, um vai ser jogar tênis, de repente, o outro vai ser correr, o outro vai ser escalar montanha, o outro. Cada um tem que chegar a essa conclusão: qual a resposta que o meu corpo dá melhor? E você Verdade. devagar. E assim, e muitas vezes você vai começar e vai descobrir que não é aquilo, e vai ser o outro. Agora, um pouco dessa questão que a gente conversou com relação à minha astenia, também você tem que procurar, antes de tudo isso, se equilibrar emocionalmente. Perdoar quem tem que perdoar, resolver conflitos, para você estar bem emocionalmente, para você começar a fazer alguma coisa. Porque não Isso adianta aí. você começar a fazer coisas com um monte de conflito, com problema. A cabeça tem que estar boa. A primeira coisa que tem que estar firme e ajustada é a sua cabeça, para o É corpo verdade. responder bem. Porque senão não vai rolar, não. É isso aí. Então, mais para o final do mês, a gente vai ter uma live com uma psicóloga. A Legal. doutora Luciene vai poder conversar com a gente e vamos abordar todas essas questões e mais um pouquinho. Que maravilha. Não vou Então, perder, hein? Não vou perder. agradeço, nossa, de coração, Renato, esse teu depoimento, todo Tamo esse junto. estímulo. Tamo junto, é um Convido prazer. todo mundo a ficar de olho na nossa programação, Vamos. né? Logo, logo vem coisa boa por aí. Dia Oba! 19, a gente vai ter um concerto de garagem. Olha que Caramba, que legal. legal! E eu estarei lá. Não me Ah, percam, não me percam. vai, vai ser a live que mais propaganda vai ser feita. Não, assim espero. A gente tem um concerto de garagem. Agradeço muito a Musicalina, aulas de música, Maria Legal, Vassilieva, que é a nossa assim maior estimuladora, é uma pessoa muito, muito bacana, maestrina da Camerata, da qual eu que faço parte maravilha. já há um bom tempo, e da Escola de Música. Então, Legal, aguardem. Boa noite a legal. todos Vai ser e maravilhoso. fiquem de olho. Muito obrigado, Renato. Boa noite, pessoal. Obrigado pelo acompanhamento aí. Tá joia. Tchau.